Em 1987, há 35 anos atrás, numa época onde ônibus double decker aqui no Brasil era alguma coisa surreal, a indústria não produzia esse tipo de veículo, até que o prefeito de São Paulo, o senhor Jânio Quadros, em uma visita para Londres, falou assim: caramba, que ônibus bonitos que rodam lá em Londres, por que a gente não pode ter o mesmo tipo de veículo rodando aqui no Brasil, aqui em São Paulo, na maior capital brasileira? Eu quero ter esse tipo de veículo rodando aqui na minha cidade, mas se a gente for pensar naquela época, os fabricantes eles não tinham essa habilidade, esse know-how para conseguir fazer ônibus double deckers aqui no Brasil, inclusive nos ônibus urbanos, até que a própria Tanco, a encarroçadora Tanco, comprou essa ideia. Tá aqui, ó, a marca Tanco comprou essa ideia e naquele ano de 1987 foram vendidas as primeiras 11 unidades. Então, 11 ônibus, 11 carros em 87, mais 26 em 88, capacidade de passageiros 112 passageiros entre o piso de baixo e o piso de cima, todos eles na mecânica Scania K112. E aí vieram unidades para Osasco, unidades para Recife, unidades para Goiânia, mas imaginem vocês, olha isso aqui que eu vou falar com vocês. Eu estou aqui em Campinas, na BBF 2022, que está acontecendo nesse mês de agosto, e esse, como foi o primeiro double deck do Brasil, mesmo que seja na versão urbana, então eu faço questão de contar para vocês essa história aqui com calma. Mas imaginem vocês, um ônibus grandão como esse daqui, de 4,30 metros de altura, um ônibus 4x2 que balançava pra caramba. O que acontecia nas cidades, eu acho que você já deve até imaginar. Pô, ônibus desse daqui, um busão desse aqui grandão, batendo em árvore, batendo nos postes, batendo na fiação elétrica, derrubando o toldo das casas, fazendo uma pancada de coisa por aí, parando o trânsito em São Paulo. Não era fácil fazer operação com um ônibus desse porte em São Paulo. Inclusive, olha só, não se pode viajar pessoas em pé no piso superior, porque a parte de cima é muito baixinha, pode ser que aconteça algum tipo de acidente. Não pode viajar pessoas na parte de cima. E aí o cobrador que ficava aqui embaixo, como é que ele controlava essa galera que viajava em cima? Quem é que viajava em cima em pé e talvez não estava sendo visto que estava viajando em pé? Enfim, uma bagunça sem fim. Então, o ônibus que foi batizado de fofão, o Tanco Oda, vulgo fofão, vulgo dose dupla, vulgo groselhão, todos eles na mecânica Scania, o K112, foram incorporados por um desejo, por uma vontade de um político, mas na verdade o cara queria fazer marketing. Pô, eu quero ter na minha cidade, por que que lá fora tem e aqui não tem? Naquela mesma época já estavam em testes alguns ônibus articulados com capacidade para 120 pessoas. Então, pô, esse daqui, 112 pessoas, o articulado, sem bater em pó, sem derrubar fio, sem fazer nada, 120 pessoas, pô, talvez não fosse melhor o articulado? Não, mas eu quero esse daqui. Rodou de 87 a 93, foram apenas 6 anos de duração desses ônibus em operação na frota da capital paulista. A gente vai conhecer um pouquinho dos detalhes internos desse brutão que está exposto aqui na BBF Campinas 2022. Vamos lá conhecer, me assiste até o final, hein? Então vamos conhecer por dentro a característica geral desse primeiro double decker do Brasil, o Tanco Oda, ou Tanco Fofão. Tem até aqui um documentinho, ó. Grupo Caprioli. Carro 2 andares, veículo Scania,
a placa, o último licenciamento para essa fichinha aqui, 2011, ele que fica no museu da família da empresa. Então, ó, volante Scania, o painel Scania 112, tacógrafo, os botões da parte elétrica do ônibus, câmbio manual, mas as válvulas, hein? As nostálgicas válvulas de abertura e fechamento das portas do ônibus, muito bem, posto do motorista. Essas poltronas aqui, diferentes, até certo tipo, confortáveis para a época, bem legal. Que a gente tem poltronas para cá, poltronas de frente, o piso emborrachado, essa cor, esse tom, como se fosse um creme aqui na parte de cima do veículo, mas também na parte de parede, nome do fabricante Tanco. Então, observando aqui por dentro, tem um espaçamento interessante entre a cabeça das pessoas e o teto do ônibus, mas olha só, um dos problemas desse veículo aqui, qual que foi? Na parte de cima, onde a gente tem aqui um certo contingente de cadeiras, ninguém podia viajar de pé. Olha para isso aqui, olha a diferença. Aqui na parte de cima, ó, eu tô aqui quase que abaixado porque eu não consigo. Aqui tem um teto um pouco baixo, que deve ter mais ou menos 1,70m, 1,60m e pouco, enfim. Então um ônibus que cabe 112 pessoas, na parte de cima não pode viajar de pé. Então imaginem vocês, o cobrador lá embaixo, quando fazia o controle de acesso das pessoas, falava assim: ó, você não pode subir, você pode, ó, já tem muita gente lá em cima, já lotou e tal. Então ficava praticamente impossível fazer esse controle aqui de pessoas entrando e saindo do ônibus. E nessa parte de cima era proibido viajar em pé, mas não tinha como proibir, porque em horário de pico, naquela demanda muito alta, às vezes você não consegue estar de olho 100% se tem gente de pé ou gente sentada nesse teto baixinho desse double decker, o Tanco fofão. Muito bem. Curiosidades sobre esse modelo. O modelo Tanco Oda. Tanco é o fabricante, Oda, ODA, ônibus de 2 andares. As primeiras unidades desses Tanco Oda foram adquiridas pela CMTC Paulista, Companhia Municipal de Transportes Coletivos, através da iniciativa do prefeito Jânio Quadros. Mas a falta de planejamento urbano na cidade de São Paulo determinou o insucesso desse tipo de frota. Abre aspas. Viadutos baixos, fiação elétrica exposta e poucos profissionais qualificados para dirigir esse tipo de ônibus tornaram o projeto do então prefeito Jânio Quadros, que era um projeto claramente político, inviável. Fecha aspas. Em 9 de setembro de 1987, o jornal Estadão publicou a seguinte matéria. Abre aspas, fofão, o gigantesco ônibus double decker, ônibus de 2 andares, batizado ontem pelo prefeito Jânio Quadros, ao som da banda de música da CMTC, tem apenas 24 horas de vida, mas, nesse período, arrancou meio metro de asfalto, trombou em um toldo de garagem, quebrou a suspensão lateral, arrancou galhos de árvores, passou de fininho sob viadutos da cidade e o pior, congestionou todo o trânsito no trajeto que percorreu da oficina da CMTC até o gabinete do prefeito no Ibirapuera. Fecha aspas. Como todo bom brasileiro, o ônibus recebeu um apelido do prefeito, chamado carinhosamente de Fofão, mas também tinha outros apelidos entre a população, como Dose Dupla, Groselhão, Come e Dorme, Belichão, entre outros. Em 93, os fofões, que viviam se enroscando nos cabos de força dos trólebus, foram tirados de circulação e vendidos em leilões públicos. No processo de leilão, a aviação Caprioli arrematou 3 unidades e usava os veículos para passeios noturnos na cidade de Campinas, em São Paulo,
aparições em desfiles cívicos como o 7 de setembro e passeios natalinos com saídas da Prefeitura de Campinas. Desses 3 veículos arrematados pela Caprioli, um ainda se encontra em poder da família e os outros 2 foram comprados da Caprioli por particulares. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe com seus amigos. A gente se vê por aí. Um abraço a todos e até o próximo!